Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, vou estar aqui fazendo uma análise aí das vendas dos mangás que estão aí em lançamento, alguns volumes que já saíram. Como nas últimas semanas eu não fiz vídeo das vendas, eu vou pelo menos dar uma repassada dos lançamentos que tivemos aí nas últimas semanas e as vendas que tivemos também. Além disso, também vou estar falando logicamente dos lançamentos, né, desse mês e também das atualizações que tivemos aí essa semana. Então já peço que você deixe o seu like, se inscreva, é muito importante aí pro crescimento aí do canal. Mas enfim, primeiramente falando sobre os lançamentos da Shonen Magazine, né, do mês passado, que eu não acabei não falando, né, nas últimas semanas, quanto que os mangás venderam, né. O Baju no Oro, volume 5, que vendeu no total, vou falar pelo menos as vendas totais, né, foi 12.232, teve um acréscimo mínimo aí de um pouco mais de 1.000 exemplares comparado ao volume anterior. Foi pequeno, mas pelo menos é algo que tá acontecendo, né. Mayonaka Heartone volume 8 vendeu 13.902 no seu total, que também é um acréscimo bem mínimo, quase nada, mas foi alguma coisa, né. A Magami-san, agora com o anime encerrado, o volume 19 vendeu 19.888, praticamente não teve nenhuma alteração. E o Gachakuta, o volume 14, com 13.993. O Seitokai foi o mangá que mais teve crescimento, com um total de 36.524 aí no seu total, vendendo muito bem, com quase 4.000 exemplares a mais que o volume anterior, né? Algo, se a gente for botar na balança, é realmente números pequenos, né, comparado ao tanto que o mangá vende, mas mesmo assim uma acréscimo é sempre muito importante. Seitokai acabou crescendo e ainda nesse momento que o volume estava lançando, o anime não tinha sido oficializado ainda, né. De qualquer forma, ainda assim é um mangá que faz bastante sucesso. E falando de sucesso, o Bullock também é um outro que faz sucesso, né? O volume 33 totalizou com 215.074 exemplares. Também vendas muito boas aí pro mangá. Continua fazendo um grande sucesso e vai continuar fazendo, né? Antes de passarmos pros lançamentos desse mês da Magazine, né? Que já lançou outros volumes, vou primeiramente falar aí dos lançamentos da Shonen Jump. Temos aí alguns lançamentos bem interessantes pra gente analisar. Como, por exemplo, o volume 1 de Seedcraft, que essa semana vendeu 3.633, lembrando é a segunda semana, totalizando 7.444, algo bem abaixo, né, pra falar a verdade. Os outros mangás da Shonen Jump eu vou falar a partir da terceira semana, isso porque na terceira semana o Seedcraft não teve vendas divulgadas, então pelo menos pra gente ter uma ideia de quanto que o mangá vendeu. Provavelmente nessa terceira semana o mangá totalizou aí com uns 8, próximo a 9 talvez, né, mas creio que 10 não deve ter chegado. Mas Boku no Hero, o volume 21 vendeu aí 2.450, totalizando 14.408. Então, praticamente a média, não diria a média, né? Eu diria que esses últimos volumes, 3, 4 volumes, o Boku vem cair um pouquinho, né? Ele vendia próximo a 20 mil, agora tá com menos de 15. Então, realmente é algo a se analisar, né? Prima tem volume 3, vendeu 1.719, totalizando aí 15.039 aí no seu total. Basicamente uma média que ele vem alcançada de 15 mil, né? Kill Blue volume 9 vendeu 1.791, totalizando 15.293. Continua com quedas, né? Isso é bem nítido. Que o Blue, essas quedas que ele vem tido, o mangá já não consegue mais sustentar vendas com 20 mil. Provavelmente na próxima semana não vai conseguir, visto que essa semana ele nem sequer conseguiu chegar a 2.000 exemplares vendidos, então é provável que na próxima semana ele nem sequer consiga chegar a 1.000, e se chegar vai ser próximo a 1.000, 1.100 aproximadamente. Então é provável que o mangá feche um mês com números aí de 16, 17 mil, talvez até 18, mas 20 mil não vai ser possível, né? É o que tá mostrando aqui, né? No Exorcist, seu volume 9 vendeu aí 2.590, totalizando 22.847. Também o mangá que vem tirou umas quedas aí nos seus volumes, mas ainda pelo menos mantém a média de 20 mil. Mas é bom ficar em alerta, porque talvez, se continuar com essas quedas, ele vai ficar na mesma situação de Kill Blue, abaixo de 20 mil, e assim só complicando a situação do mangá. O Undead Luck, que é um mangá que já se encerrou, né? É o volume 26 e 27, os dois últimos volumes lançados. O volume 26 vendeu 3.058, totalizando 26.721. E o volume 27 vendeu 3.261, totalizando 27.600 aí no seu total. É um mangá que mais vendeu, né? Então faz bastante sentido. Mas ainda tivemos aí dois lançamentos que foram os que mais venderam aí na Shonen Jump. O primeiro sendo o Witchwatch, que tá com anime exibição na atualidade, vendendo 5.455, totalizando 37.135. Ainda não vi nada em questão de crescimento de Witchwatch. Acredito que esse volume ainda não está mostrando essa eficiência. E se mostrou algo bem mínimo, é bem provável que o mangá consiga assim alcançar a média de 40 mil exemplares. Mas vamos ter que esperar o próximo volume para a gente ter uma ideia melhor e mais clara sobre o crescimento que o mangá vem tido. O Akane Banashi foi mais vendido, que essa semana vendeu 5.187,
totalizando 38.224 aí no seu total. É provável que o mangá com facilidade supere a marca de 40 mil exemplares, como vem sempre acontecido, né? Então faz todo sentido, sem nenhuma diferença aí. Tem alguns destaques também na Jump Plus, que vou dar uma passada rápida neles, né? Entre eles o Centurion, volume 4 com 1963, totalizando 3.959. O Exorcist Water Otesenai vendendo no seu volume 10, 2.089, totalizando 3.909 aí no seu total. Além do Mag Lumiere, volume 16, que com 2.868, totalizando 6.058 aí no seu total. Temos outros destaques como o Witch Wars, volume 14, com 11.674, e já totalizando 22.441, além do mangá Matosei no Slave, com seu volume 18 vendendo 12.290, agora totalizando, né, 25.822 aí no seu total. O Bokyaku Battery, volume 21, vendeu 3.748 e totalizou 34.349 aí no seu total. E o Futsu no Keyombo, volume 6, vendeu 13.904 e no total tá com 32.121, totalizando aí as vendas desse volume, né? Teve também na Jump Plus o lançamento do volume 20 de Chainsaw Man, vendendo 53.809, totalizando 110.488. E o mais vendido foi o Dandadan volume 19, por 58.065 esta semana e totalizando 119.192 aí no seu total. Então, o mangá que vendeu muito bem, continua vendendo muito bem, né? Chainsaw Man também, apesar das quedas que o mangá teve nas vendas, ainda continua sendo vendas muito boas. Agora, finalmente passando pelos lançamentos da Magazine, né, dessa semana, tivemos aí mangás como o Suruga Meteor finalmente lançando seu volume 1, mas vendendo aí 1923, vendas sinceramente muito ruins. Então isso complica a situação do mangá. Já cheguei a falar no vídeo de Toque, né, que eu fiz da Magazine, inclusive eu vou deixar aí nas cards. Esses mangás que tiveram vendas próximas a Suruga Meteor ou iguais, são mangás que estão ou com risco de cancelamento ou mangás que já foram cancelados. Então essa situação só coloca o Suruga Meteor numa situação crítica. E talvez, caso o mangá não aumente isso, que eu sinceramente acho bem improvável isso acontecer, caso isso não aconteça, então o mangá vai sim entrar numa zona de risco de cancelamento. O Yomena Connect, o volume 3, vendeu 4.349, são vendas muito baixas. Por enquanto, acredito na permanência por um pouquinho mais de tempo de Yomena Connect, mas não sei como é que a revista vai então enxergar esses números, né, se vai querer investir ou não. Vamos ter que esperar um pouco. O Kanan-sama vendeu no seu volume 9 6.972. Tem um ponto também, né, que talvez funcione para o Yomena Connect, pelo menos funciona para Kanan-sama, que é a questão das vendas digitais. Muitos mangás, eles são vendidos mais digitalmente do que fisicamente. Pelo menos na Magazine, alguns deles são nesse caso, como o próprio Kanan-sama. A gente vê aqui os números de Kanan-sama e pensa que não, Kanan-sama é um mangá que vende muito mal. Já tá aí com quase 10 volumes, o mangá não chega nem a 10 mil. Eu lembrando aqui a primeira semana, né? É provável que o mangá alcance 10 mil exemplares. São vendas realmente baixas, por mangá principalmente que teve um anúncio recentemente do anime. Então as coisas podem se complicar um pouco, mas as vendas digitais são melhores, são superiores às vendas físicas. Talvez o Yomena Connect tenha a mesma situação, não sei. Até então não foi divulgadas algumas as vendas, né, de Yomena Connect, no caso as vendas totais, quanto que o mangá já vendeu ao todo, né? Porque assim a gente pode ter uma ideia se as vendas realmente estão um pouco mais infladas, pelo menos na versão digital. Então, por enquanto, os dados que eu tenho e a forma que eu traduzo esses dados é o seguinte: o Yomena Connect não tem chances de permanência por tanto tempo na revista, já Kanan-sama é diferente, principalmente porque o mangá já tem até anúncio de um anime. O Fullmetal com o volume 24, lembrando, o autor falou que o próximo volume é provável que seja o último e tá com 7.354 exemplares vendidos nessa estreia. O Sentai Ashikaku, volume 18, vendeu 7.507 exemplares, com anime exibição também na atualidade, né? Takao no Inazuki, o volume 27, vendeu 19.374. Além também de Megami no Café Terraço, seu volume 19 com 21.001, e o Kanojo Kareshimasu, o volume 40 com 22.162 aí. O Mokoshiro no Kishi, o volume 21, vendeu 26.012 exemplares, e o Hajime no Ippo, o volume 143, venderam 36.344. Mas o mais vendido acabou sendo o Shangri-La Frontier, volume 22, com 69.956, e é bem provável que o mangá, até o fim do mês, supere com facilidade a marca de 100 mil, como sempre vem acontecido, né? Ele, Hajime no Ippo, talvez se aproxime, então vai ser mais ou menos na mesma média. O anime hypou um pouquinho, mas não vi números tão grandes, né, com o anime exibição. Então, mesmo assim, o Shangri-La Frontier ainda vende bem e vai continuar vendendo, né? Pelo menos são vendas suficientes
para fazer o mangá ser um grande destaque na revista. Esses outros destaques eu vou estar falando ainda também nos próximos vídeos, nas próximas atualizações. Comente aqui o que você achou e o que você espera também, para saber a opinião de vocês, é sempre muito importante. E é isso, até o próximo vídeo.